Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite para você também que está em casa. Você é muito bem-vindo à nossa terça cult. Você que está aqui também, com toda certeza, é muito bem-vindo à nossa terça cult. Irmãos, é engraçado, né, como o Espírito ele move as coisas, né? Eu acho... O que eu tenho experimentado aqui há alguns dias na Terça Cult tem sido algo muito lindo, porque eu falo assim que eu poderia ter planejado tudo que eu estou fazendo aqui esses últimos dias, mas eu não planejei. É muito legal isso. Eu poderia ter planejado, mas eu não planejei, e é impressionante como Deus, eu tenho sentido Deus conduzindo esses encontros, né? Então, eu faço o convite para você que não esteve aqui nas últimas... Quem esteve aqui nas últimas duas terça cults? A maioria veio picadinho, né? Mas tem uma galera fiel ali que veio as duas últimas. E você também que está em casa, às vezes você não assistiu as últimas duas mensagens, e eu gostaria que você assistisse. Gostaria de verdade que você assistisse, porque... eu vou acabar hoje algo que eu comecei há 2 semanas atrás, mas eu não sabia que eu continuaria, mas acabei continuando. Estou falando da Páscoa. Nós começamos conversando sobre a Páscoa, fizemos a semana de Jesus aí, fizemos lá nessa memória da Páscoa judaica, no Êxodo 12, fizemos esse caminho da Páscoa judaica até chegar a Semana Santa, né, aos dias ali de Jesus. Depois que fizemos esse caminho nos dias ali que chegamos de Jesus, semana passada a gente falou sobre o que é ser testemunha, né? O que é ser testemunha desse Jesus, desse Cristo crucificado. E hoje eu acho que eu vou encerrar. Semana passada eu falei a mesma coisa. Mas hoje eu acho que eu vou encerrar falando sobre fé, sobre certeza, sobre incerteza. E por que eu escolhi falar hoje sobre Tomé? Porque semana passada eu fui muito enfático sobre o que é ser testemunha. Então, né, eu acho que algumas pessoas saíram daqui meio assustadas, né? É claro que tem culpa de algumas pessoas que estão aqui, que ficam me deixando mais bravo, assim, na hora de falar eu fico mais bravo. E tipo o Pedro, assim. Mas, tirando brincadeiras à parte, eu sei que esse lugar do testemunha e esse lugar da fé são lugares importantes, né? Quando eu falo esse lugar, eu estou falando lugar de ser, né? Tem vezes, né? Como a história de Jó, né? O Jó no capítulo 2 é o Jó que tudo Deus me deu, aquilo que ele levar foi ele que me deu e está tudo certo, né? Esse é o Jó forte, decidido, do capítulo 2, mas o Jó, capítulo 3, ele amaldiçoou o seu dia, maldito foi o dia que eu nasci, maldito foi o ventre que me gerou. Então, assim, a gente não é uma coisa ou outra, né? Não existe isso, né? Às vezes nós estamos como esse Jó forte mesmo, né? Tudo foi Deus que me deu, tudo foi Deus que tirou, mas às vezes nós estamos como Jó, capítulo 3, às vezes nós não estamos tão confiantes assim. E também, às vezes, nós estamos como Jó no capítulo 6, né? Quando os amigos estão ali questionando Jó por aquilo que está acontecendo, Jó fala assim: então, vocês estão falando que eu fiz alguma coisa errada? Eu não sei do que eu fiz de errado, mas eu só queria um amigo para dividir a dor que eu estou sentindo comigo. Então, Jó capítulo 1 e 2, ele é esse Jó, né, obstinado, forte. O Jó do capítulo 3 já é um Jó que está vacilando ali, já está realmente amaldiçoando o dia que nasceu, o ventre que o gerou. O Jó do capítulo 6 é esse Jó que está querendo um amigo para dividir o fardo com ele. E lá na frente o Jó, no 42, é esse Jó que fala assim: cara, eu não conhecia Deus antes, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os teus olhos me veem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não é uma coisa ou outra, né? A nossa vida, ela tem essas ondas mesmo, isso faz parte da vida humana, né? É o que a Ingrid abriu o culto aqui de forma linda aqui, né? O sofrimento, a angústia,
ela faz parte, né? O Cristo mesmo disse isso. No mundo tereis aflição. Mas esse não é um lugar de estar, não é um lugar de ser. É um lugar que a gente passa. Mas como eu fui tão enfático no ser testemunha semana passada, eu decidi falar sobre o Tomé. Sobre o Tomé essa semana. E quem foi o Tomé, né? O Tomé é uma figura muito interessante, porque a gente tem muita coisa para aprender com o Tomé. Então, essa pergunta para mim, por que essa pergunta surge no meu coração? Porque todos nós temos incertezas. Nós falamos sobre certezas, convicções, da fé, falamos sobre muitas coisas, mas nós passamos por esses momentos de incerteza, né? Então, quem foi um Tomé, né? Um panorama geralzinho aqui da vida de Tomé, muito simples, quem foi o Tomé e o que a gente pode aprender com ele? Tomé foi um desses 12 apóstolos, né? Esses 12 discípulos que acompanhou Jesus durante o seu ministério. E como apóstolo, Tomé foi um desses fundadores, né, da igreja ali. Tomé, ele ficou conhecido principalmente, né, por ter duvidado da ressurreição ali, mas eu separei 3 textos para a gente ver a atuação de Tomé nesses 3 textos. Então, Tomé foi um dos seguidores de Jesus que foi escolhido para ser apóstolo. Ele viveu com Jesus, aprendeu com ele e foi preparado para ser um desses futuros líderes da igreja, né? E ele foi um dos primeiros líderes da igreja, né? O nome Tomé, né, na língua grega significa dídamo, que significa gêmeo. Então, a Bíblia, ela fala pouco sobre Tomé, mas existem ensinamentos preciosíssimos na vida de Tomé, né? O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês é o texto lá de João, no capítulo 11, do 14 ao 16. Esse João, capítulo 11, é um capítulo muito interessante, que é o capítulo sobre a morte de Lázaro, né? Todo mundo conhece o texto sobre a morte de Lázaro, né? Basicamente, Jesus, ele é esse amigo de Lázaro, ele é esse amigo do Senhor que morre. Só que quando Jesus morre ali, acontecem várias situações, né? As irmãs de Lázaro vão ter até Jesus e vão conversar com ele. E vão falar algumas coisas muito importantes para nós, né? Por exemplo, elas vão falar assim: Jesus, se o Senhor estivesse com o nosso irmão aqui, ele não teria morrido. O que elas estão querendo dizer? Por que isso é importante até a gente chegar na vida de Tomé? Porque nós não estamos falando de pessoas que não creem. Nós não estamos falando de pessoas que duvidam de Jesus. Nós não estamos falando de pessoas que questionam Jesus ou o que Ele é. Não, muito pelo contrário. Elas acreditam em Jesus, elas seguem Jesus, mas elas têm uma ideia de Jesus, né? E qual é a ideia que a Marta está falando aqui, né? Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. E é interessantíssimo, porque ela confia no Mestre, né? Aí quando Jesus vai interrogar ela sobre a ressurreição, quando Jesus vai falar sobre a ressurreição, ela vira para Jesus e fala assim: não, Jesus, eu sei que Ele vai ressuscitar. O que é isso? Ela está fazendo teologia, né? Ela está falando assim: eu acredito na ressurreição dos santos. Eu acredito, eu sei que Ele vai ressuscitar. Aí Jesus está falando: você ainda não entendeu. Então é nesse contexto, né, que aparece o Tomé pela primeira vez aqui. Olha o que vai dizer lá, Evangelho de João, no capítulo 11, vou ler a partir do versículo 8. Eles dizem assim: eles disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-se, e assim mesmo vai voltar para lá? O que está acontecendo aqui, irmãos? Quando Lázaro está lá em Betânia, né, Jesus está voltando de Jerusalém, eles tentam apedrejar Jesus. Jesus vai embora, só que quando eles falam que Lázaro está morrendo, o que Jesus fala? A gente vai voltar para lá. E os discípulos estão perguntando assim: mestre, eles tentaram nos apedrejar lá, a gente vai voltar para esse lugar mesmo? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz no mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo.
Seus discípulos responderam. Quem responde? Seus discípulos. Todo mundo responde, né? Seus discípulos responderam. Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava simplesmente falando do sono. Então ele disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Olha que palavra forte de Jesus, né? Lázaro morreu, mas para o bem de vocês, discípulos, que estão questionando a nossa volta lá, para o bem de vocês, foi bom que eu não estivesse lá. Seus discípulos, mas vamos até lá. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. O Tomé, irmãos, ele pode ser muita coisa e a gente pode falar da fé dele. Mas o Tomé, ele é o cara que tem a coragem de falar. Ele tem coragem de falar. Todo mundo estava com medo. Ninguém queria voltar para lá. Por quê? Porque eles quase foram apedrejados. Então eles estavam com medo. Todos eles estão com medo de voltar para lá. Jesus, a gente vai voltar para um lugar onde a gente vai ser apedrejado? Aí Jesus fala: e foi ótimo, foi bom para vocês que eu não estivesse lá. O que Jesus está falando aqui é que eles vão presenciar algo maravilhoso e magnífico, né? Todo mundo está com medo, mas quem tem coragem de falar? O Tomé. O Tomé já, né, brincando aqui, o Tomé já lança a braba mesmo, né? Então, vamos também para morrer com ele. Se ele morreu, a gente vai ser apedrejado, a gente vai morrer também, e vamos morrer junto. Então, é interessantíssimo, por quê? Porque todos os discípulos estavam com medo, todos os discípulos tinham passado por essa experiência, mas o único que tem a coragem de falar o que está pensando mesmo, falar o que está no coração, falar o que está na mente é quem? É aquele que a gente fica criticando, é aquele que a gente fica falando que não tem fé, é aquele que a gente fica falando que ele é errante, que ele é duvidoso. Irmãos, até para errar tem que ter coragem. Só não erra quem não tem coragem. Só não faz quem não tem hombridade mesmo, sabe? Ele tem coragem de virar para Jesus e falar: então a gente vai morrer junto com esse cara mesmo, ele já morreu, a gente vai morrer. Como é que é tem um desenho lá, né? Ele morreu, todo mundo vai morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Qual desenho que é esse? Lembrei é tipo um coelhinho. Oi? Era do gelo, isso, era do gelo. Como é que chama? O Cid. Todo mundo vai morrer, ele vai morrer. É o Tomé, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, já morreu, eu vou morrer. Mas o Tomé é esse cara que tem coragem de falar. Um pouquinho à frente aí, no capítulo 14, nós vamos ver mais uma aparição de Tomé. E essa aqui, para mim, irmãos, é uma das mais significativas. Porque se tem uma declaração mais bonita da Bíblia que essa aqui, eu nem sei se tem. Apesar de ter várias lindas, essa aqui, para mim, é uma das declarações mais bonitas da Bíblia. É o Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus está ali fortalecendo os discípulos, o Tomé, ele vai indagar Jesus, Jesus vai falar uma das coisas mais lindas que a gente já ouviu. O Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus. Jesus está sendo claro, direto. Creiam também em mim. Creiam em Deus, creiam também em mim. Importantíssimo isso aqui, porque a pergunta de Tomé, Jesus vai responder nesse sentido aqui. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, né? Algumas traduções vão falar muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim. Bonito isso, né? Jesus está falando assim: eu vou preparar um lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Gente, isso aqui é o final da nossa vida e a eternidade, tá? Estar onde Cristo está.
estar com Ele. Ele prepara a morada, Ele volta para nos buscar e leva para esse lugar onde Ele está. Isso é, né? Linguagem apocalíptica, né? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus encerra falando, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Quem fala logo atravessar depois de Jesus? Afobado, né? Quem que é o afobado da vez aqui? Ô Tomé, disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Bem afobado, né? Ô Tomé já vira e fala assim, Senhor, o senhor está falando esse negócio bonito aí, mas eu não sei para onde o senhor vai não. Que lugar é esse aí que o senhor está preparando morada, vai buscar a gente para a gente estar com o senhor, né? Ninguém tem coragem de falar. O Tomé chega lá e fala assim, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Legal demais, Tomé. Irmãos, uma coisa importante para você discernir e entender a passagem bíblica, a mensagem bíblica, é você entender que isso é de verdade, irmãos. Eu tenho batido nessa tecla aqui, isso é importante. Eu falo assim, se a gente não discernir, se você não acreditar que aquilo ali é verdade, o que eu estou falando quando eu estou dizendo que aquilo ali é verdade? Se você não acredita na historicidade dessa conversa, né? Eu, Serginho, acredito que existe um homem chamado Tomé, de carne e osso, e acredito que existe um homem chamado Jesus, de carne e osso ali. Esquece essa conversa de 100% homem, 100% Deus agora. Estou falando que existem duas pessoas ali conversando. Entende? Então Jesus está falando, fazendo um poema lindo. O Tomé vira para ele e fala assim, ei, eu não sei nada disso aí não. Eu não sei o que o senhor está dizendo não. Como que eu vou saber esse caminho aí? Que caminho é esse que você está falando que eu sei? Eu não sei não. Isso já ensina muita coisa, viu? Tem muita gente na igreja cheia de certeza e de convicção. As pessoas estão falando assim, estamos aqui, né? Semana após semana, terça após terça, sábado após sábado, domingo após domingo, você está aqui ouvindo a palavra de Deus e está falando que sabe tudo, né? Ou os pastores estão pregando o tempo inteiro e está todo mundo, não, eu sei de tudo, eu sei de tudo. É legal que tem sempre uma pessoa que tem coragem de falar assim, pastor, eu não sei não. Essas pessoas são as que aproximam e caminham junto, entende? Porque aquele que tem coragem de falar que não sabe, é aquele que fala assim, eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a ouvir, eu estou disposto a caminhar, eu estou disposto a refazer um caminho que eu achava que eu sabia, mas eu não sei. Mas muitos, como os outros 11 ali, sabe o que vão falar? Nossa, ai que bonito que o pastor falou, que legal, nossa, ai que lindo. Está entendendo nada, está entendendo nada, não estou enxergando nada, né? E aí, quando Tomé vira e fala isso, o que Jesus responde? Uma das declarações mais lindas do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam o Pai. Já agora, vocês o conhecem e têm visto. Aí o Felipe aqui também é um legal, que chama a nossa atenção. O que o Felipe disse? Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. O Felipe estava fazendo uma... Gente, Jesus acabou de explicar para ele, Jesus falou no começo aqui, capítulo 14, 1 e 2, Jesus falou que ele era o Pai, ele e o Pai eram um, se ele visse Jesus, ele viu o Pai. Quando o Tomé responde, Jesus responde a mesma coisa, Jesus está repetindo pela terceira vez, irmãos. Jesus está repetindo pela terceira vez a mesma coisa. Versículo 9. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu lhes digo não são minha. Irmãos, nós temos essa declaração, uma das declarações mais lindas do Evangelho, porque alguém teve coragem de falar, não sei o que você está falando não, Jesus.
eu não estou entendendo nada. E o Felipe ainda continua, eu não sei de novo. Jesus repetiu 3 vezes. Sabe por que a gente não aprende a Bíblia Sagrada? Porque a gente não tem paciência para estudar. Porque a gente não tem paciência para discernir as camadas do texto bíblico. A gente não tem paciência e às vezes não tem a vontade mesmo, né? Porque quem acha que sabe não tem vontade de aprender. Entende? Nós temos 11 discípulos ali não fazendo pergunta. Nós temos 11 discípulos ali não querendo saber de nada. E tem alguém que está querendo cutucar Jesus. Jesus, o que está acontecendo? Jesus, eu não estou entendendo. Jesus, fala para mim. Isso aqui é a pergunta, né, do eunuco com o Felipe, né? O Felipe pergunta para ele, você entende o que você lê? Né? É o nosso querido livro lá, né, do Gordon Fee, né? Entendes o que lês? Aí o eunuco responde, como eu vou entender se não tem ninguém para que me ensine? Aí ele fala, pode deixar, que a gente resolve isso aí. Então, os discípulos não entenderam, mas só Tomé tem coragem de perguntar. E o último texto que eu gostaria de ler com vocês sobre Tomé, é o único texto, né? Todo mundo acha que Tomé só aparece essa vez na Bíblia, né? O nome Tomé aparece 12 vezes na Bíblia Sagrada, viu? Para de ver ele só em um momento, tá? Porque às vezes nós somos esse Tomé. Às vezes estamos cheios de fé, às vezes com pouca fé, às vezes com pergunta, mas ele aparece em outros momentos. Mas é o texto onde a gente mais fala de Tomé, né? É o texto logo depois da ressurreição. Por isso que eu escolhi falar dele. Então, por favor, se você não viu as 2 mensagens anteriores, volta aí na playlist do YouTube, ou você que está aqui, que não assistiu, volta lá na playlist, porque isso vai fazer muito mais sentido para você, se você assistir as 3 mensagens. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, 24 em diante, diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava entre os discípulos quando Jesus apareceu. Isso aqui já é um dado importantíssimo, irmãos. Porque quando a gente chegar lá embaixo, isso aqui, irmãos, a gente está falando um pouquinho depois do Emaús ali, tá? Nós estamos nesse caminho da ressurreição de Jesus. Acabou de acontecer Emaús ali, né? Lucas 24. Acabou de acontecer Emaús. O que aconteceu em Emaús? Os discípulos estavam voltando, chegou Jesus com eles ali, eles não reconheceram. Então, quando aconteceu esse dia, né? Um desses 12, o Tomé, ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então, isso já é um dado importante, ele não estava lá. Outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. É muito interessante que lá atrás, em Emaús, tem 2 discípulos também que não creram. Mas em nenhum momento eles vão falar que não creem, né? Eles vão, na verdade, ali diante de Jesus, conversando com Jesus, tem uma expectativa de Jesus está do lado deles, e eles não entendem isso, né? Mas o Tomé, ele tem essa coragem de falar, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam, gente, isso aqui é muito importante, irmãos. Tomé não estava nesse momento onde Jesus aparece para os discípulos. O que ele está falando aqui? Eu tenho que ver ele e colocar o dedo na ferida. Ele não está falando só que tem que ver ele não, tá? O que ele está falando? Ei, eu quero atestar se é ele mesmo de verdade, se é o Cristo que estava lá crucificado. Então, né, o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, isso aqui foi o dia que o Senhor apareceu para os discípulos, Tomé não estava, os discípulos chegam para ele e falam assim, a gente viu o Senhor. Uma semana depois, mais tarde, os discípulos estavam outra vez, e Tomé com eles. Na segunda vez, o Tomé estava com eles. Eu estou lendo aqui o Evangelho, né, de João, capítulo 20, versículo 26.
Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Nós nem vamos entrar nesse ponto aqui, que não é o rolê de hoje, mas outro dia talvez. A porta está trancada, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e diz: paz seja com vocês. Jesus é bonitinho, né? Educado, tá vendo? Seu não educado, aprende com Jesus, viu? Tem crente que não consegue nem ser educado com as pessoas, tá? Jesus, ele atravessa uma porta, tá? Entraremos nisso em outro momento. Jesus, ele atravessa uma porta, ele vira para os discípulos e fala assim: a paz esteja com vocês. Tá vendo o seu crente mal educado? Conversa com os outros direito. E Jesus disse para quem? Jesus disse para quem, gente? Jesus disse para Tomé. Jesus já vai direto nele. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. O Tomé tinha falado para Jesus? Sim ou não? Bom demais isso aqui. Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-se ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Irmãos, Jesus não tem problema com quem tem dúvida, em nenhum momento. Você pode ver que todas as pessoas que tiveram dúvida na Bíblia, o Deus e Jesus resolveram o problema. Jesus tem problema com quem acha que sabe demais, com quem acha que conhece Ele, com quem acha que, assim, eu sei quem foi, eu morro por esse Deus. Mentira, você nega Ele, seu mentiroso. Ele que tem que te resgatar, você não morre nem por nada. Entende? A dúvida faz parte. A dúvida faz parte da maturidade do cristão. Um cristão que tem dúvida é um cristão imaturo. Um cristão que não está aprendendo dia após dia é um cristão imaturo. Né? A Bíblia chama isso de nécio. É uma pessoa imatura. É uma pessoa que ela acha que a fé é um playground, ela acha que a vida é um morango, entendeu? Ela não tem maturidade, ela não sabe, entende? Cristão de verdade sabe sofrer, sabe passar pela adversidade, sabe passar pelos momentos turbulentos, porque ele não faz isso sozinho. No meio da turbulência, seja no mar, seja no barco, seja no meio da tempestade, ele sabe, cara, eu não estou enxergando direito, mas eu sei que Deus está lá. Isso é maturidade. E aí, o Tomé disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. O que isso quer dizer, irmãos? De forma bem prática, Senhor meu e Deus meu. O que Tomé está falando aqui, ó, Senhor meu, isso tem a ver com crença. Eu acreditei. Deus meu, eu o adorei. O que Jesus falou para ele? Pare de duvidar e creia. Senhor meu e Deus meu. Tomé acreditou e adorou. Então, de forma muito simples, o que a gente pode aprender com Tomé? Presbiterianamente, homenagem à Ingrid, eu faço isso, né? Para ela não sentir saudade e continuar com a gente. Homenagem à Ingrid. Primeiro, aprendizagem, Ingrid. E o Israel também, né? Os dois vieram da presbiteriana, então são dois presbiterianos, então eu faço os pontinhos para os dois gostarem da presbiteriana. Você também era da presbiteriana, Gabi? Não? Graças a Deus. Estou brincando, brincadeira. Brincadeira, irmãos. Momento de descontração, né, irmãos? Nossos amigos são uma benção. Primeira coisa que a gente aprende com Tomé. Calma. Respira, gente. Brincadeirinha. Respira. O que podemos aprender com Tomé? Primeira coisa, o Tomé tinha suas falhas, mas apesar disso, Jesus o escolheu para ser apóstolo. Primeira coisa, você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Coisa mais óbvia que eu estou falando aqui, né? Mas para muitos não é, né? Por quê? Porque tem gente vendendo essa áurea de santidade, essa áurea de perfeição, né? Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você não precisa saber todas as coisas para ser usado por Deus.
de maneira nenhuma. Mas ao longo da caminhada, né, da nossa caminhada, a gente vai ver esses desafios mudando. Segunda coisa, Tomé às vezes tinha uma atitude pessimista, sim. Quem não tem atitude pessimista, que atire a primeira pedra. Nós somos pessimistas, sim, em algum momento da nossa história. Mas mesmo pessimista que era, ele obedecia a Jesus. Por isso que eu voltei lá na morte de Lázaro. Por isso que eu voltei lá no começo. Lá, ele já tem uma atitude pessimista. Mas mesmo sendo pessimista que era, e ele era mesmo, e está tudo bem. Tem gente que é pessimista. Eu te aconselho a não ser muito pessimista. Sabe? Porque o pessimismo, como o otimismo, né, eles são, na verdade, face da mesma moeda, né? Tem gente que é esse otimista, obstinado, e tudo vai dar certo, e não sei o quê. Isso aí também é imaturidade. Mas o pessimista também, ele é o outro lado da moeda. Por quê? Porque nada vai dar certo. Não existe isso. A vida é feita de coisas boas e ruins. Isso faz parte da maturidade. Então, mesmo sendo... Primeiro, você não precisa ser perfeito para servir Jesus. Jesus, ele te escolhe mesmo assim. Atitude pessimista, mesmo você sendo um pessimista, continue obedecendo Jesus. Ele escolheu seguir a Jesus em vez de seguir seus próprios pensamentos pessimistas. Mesmo ele sendo um pessimista, ele escolhe seguir a Jesus em detrimento de seus pensamentos pessimistas. Segunda coisa que a gente aprende de forma prática com Tomé. E a terceira coisa que eu separei aqui é: todos nós passamos por momentos de dúvida. A história de Tomé mostra que podemos ter plena confiança em Deus, mesmo quando não entendemos. É possível termos plena confiança em Deus, mesmo quando não entendemos. Ter a evidência, né, ou ter a certeza ou a convicção, ela pode nos ajudar, mas às vezes a gente é chamado para crer sem ver mesmo. Faz parte. É bom quando a gente tem evidência? É. Mas às vezes a gente é chamado para crer sem ver mesmo. Isso faz parte. Então, de forma muito clara, essas são os 3 aprendizagens que a vida de Tomé já de cara nos dá. De cara. Só que aí agora eu gostaria de descer uma camada maior do texto. Agora vocês vão, aperta o cinto aí, fivela, e agora a gente vai descer. O que é a Páscoa, irmão, que a gente está conversando nessas 3 semanas? A Páscoa é um tipo de êxodo, né? Da libertação, da mudança. E o que está acontecendo ali na cruz? Na ressurreição de Jesus, que é o tema que a gente está tratando esses dias. É essa passagem mesmo, é esse êxodo, né? Desse homem para Deus. É o que o Tomé está acontecendo com Tomé. Ele conviveu com o homem Jesus. Agora ele está tendo uma experiência com Deus Jesus. A fé dele está sendo aperfeiçoada, está sendo aprofundada. Agora ele está tocando. Agora ele está mudando. Né? Essas 2 naturezas de Jesus, agora elas estão ali se confundindo diretamente na frente dos apóstolos. Então essa passagem, né? A gente chama isso na teologia, né? Do que homem para o que Deus. Essas 2 naturezas conflitando entre si, e agora eles estão tendo uma experiência falando, ele é o Deus mesmo. Isso faz parte da nossa caminhada. Porque às vezes nós até conseguimos caminhar com o homem Jesus, né? O que eu diria para vocês como o homem Jesus? Uma fé simples. Às vezes a gente consegue, você vem na igreja, você está acostumado com a igreja, você cresceu na igreja. Só que quando vem um desafio de algo que você não consegue entender que aconteceu na igreja, você tem uma decepção com o pastor, você tem uma decepção com o líder, você tem uma decepção com esses representantes de Deus na igreja, com esse representante temporário, o que acontece? Fraqueja a fé. Você teve a decepção com quem? Com o homem, seja o pastor, o líder, qualquer um. Agora, meu irmão, sua fé vai ser aperfeiçoada, por quê? Porque quem vai ter que te sustentar nesse momento de crise
é o Deus mesmo, de verdade, né? Metafisicamente falando, é esse outro Deus, não esse representante de Deus. Você não vai poder contar com esse representante de Deus que te decepcionou. Você vai ter que contar com Deus. Isso é transformação da fé. Entende? Essa primeira fé, ela teve que morrer. Um dia, às vezes, você olhou para... falou assim, nossa, pastor Serginho é legal, eu gosto tanto dele, não sei o que. Eu fui lá, puf, te decepcionei. Aí você caiu. Aí você fala assim, nossa, eu gostava dele, mas ele não é tão legal quando eu pensava que ele era. Não, não é mesmo. É verdade. Gente, isso aqui é maturidade. Eu lembro disso, assim, claro na minha mente. Eu estava indo casar com a Angélica, né? Nós temos 9 anos de casados, vai fazer 10 agora, em janeiro. Eu estava indo casar com a Angélica, faltando 2 semanas para a gente casar. Eu falei assim, linda, eu quero te falar uma coisa. Gente, eu sou meio estranho mesmo, tá? Mas não liga não. Mas eu sou legal, prometo. Eu falei assim, linda, eu quero te falar uma coisa. Ela, o quê? Eu falei assim, eu quero te pedir perdão. Ela, por quê? Eu falei assim, porque eu vou te decepcionar. Ela, hã? Que conversa estranha é essa? Eu falei, não, linda, é porque a gente vai casar daqui 2 semanas e talvez você ache que eu sou um cara legal, mas eu vou te decepcionar no casamento. Ela falou, mas que conversa, nada a ver, a gente vai casar daqui 2 semanas. Eu falei, então, é isso que eu estou tentando te explicar. Eu vou te decepcionar. Se você tiver uma ideia de um marido perfeito, de um cara, você vai, entende? Eu já estou te pedindo perdão antes, vai dar errado essa ideia. Você vai ter que, essa ideia sua vai ter que morrer de um cara legal, perfeito, que faz tudo que você quer. Não, eu sou chato. Entende? Aqui a transformação de Tomé tem a ver com isso. Dessa decepção que os discípulos têm ali com o homem, desse surgimento de um Deus que é muito maior do que eles conseguiam entender, imaginar. Todas as imagens que eles tinham criado caíram por terra na ressurreição. E aí, o que é a coisa mais importante? Por quê? A transformação do Evangelho, irmãos, ela é essa coragem que a gente tem, às vezes, de entrar na narrativa bíblica e redescobrir a história. E falar assim, cara, eu pensava que Tomé era um descrente. Para mim, Tomé foi muito mais crente que eu, e pelo contrário, muito mais corajoso que eu. Porque talvez eu não teria coragem de falar com Jesus que eu não acreditava. Eu ficaria de indiferentão ali, sabe? Vou deixar isso aqui, ficaria de indiferente. Eu aprendi muito essa semana com a Ingrid, mandei um testemunho para ela, de uma coisa que ela compartilhou comigo. Eu falei assim, Ingrid, obrigado por ter compartilhado isso comigo, porque você me ensinou. Eu acho que eu não teria tomado esse tipo de atitude, esse tipo de decisão. Por quê? Porque às vezes a gente consegue resolver as coisas dentro da nossa cabeça mesmo, fica mais fácil, né? Quanto menos contato com seres humanos, melhor, né? É verdade, entende? Então Tomé tem muito, essas experiências, elas interpretam, reinterpretam tudo aquilo que a gente tinha acreditado. É isso que está acontecendo com Tomé aqui. Agora a gente está descendo as camadas do texto. Está vendo? Eu fui presbiteriana, agora não estou mais não. A gente está descendo as camadas do texto. Então, essas experiências, essas ideias de descobertas precisam de tempo para amadurecer. Precisam de tempo para ser aperfeiçoada. Você já viu aquele jovem? Não tem nada ruim de jovem empolgado não, tá, gente? Tem nada ruim não, é bom, né? A gente precisa de empolgação. Eu já me sinto velho, né? Então não sou muito empolgado. Mas o jovem, ele é empolgado, né? Ele é cheio de gás, ele é cheio de... Aí o cara está com 19 anos, ele está falando assim, vamos reler a Bíblia e reinterpretar o Evangelho de Jesus. Irmão, volta a tomar leite, irmão. Volta a tomar seu todinho, seu quick lá, só. O que você está arrumando na sua vida, só? Entende? Experiência precisa de maturidade, precisa de tempo. Sabe, a gente precisa ser forjado. Para com isso. Cheio de certezas, cheio de convicções. Às vezes eu olho para umas pessoas assim, né? Você fala assim, caraca, você tem convicção demais, né? Você faz 2 perguntas para ela desmorona. Puf, igual sabe, um castelo de cartas.
Eu lembro do acampamento, né? O acampamento foi maravilhoso, o último acampamento que a gente teve. Aí teve uma menina que chegou lá perto de mim, né? Se ela estiver vendo, ela vai saber que é ela. Que ela é aqui da igreja e tal. E ela falou assim, pastor, eu quero muito que o senhor grave um podcast comigo. Aí eu falei, gravo, com prazer. Ela falou, mas eu quero que o senhor fale sobre tal tema. Eu falei, não gravo, com prazer. Ela, nossa, pastor, seu tema, hein? Nossa, não fala assim. Eu falei, não gravo. Aí ela falou assim, mas você não acha que é um tema importante para o que está acontecendo na sociedade? Não é legal essas coisas, né? Maravilhoso. Eu falei assim, sabe qual que é o problema? Você defende a Bíblia, mas não acha que a Bíblia é suficiente. Se você me responder 3 perguntas sobre a Bíblia, que nessas 3 perguntas eu sei que eu respondo o que está te angustiando com esse tema aí, eu gravo um podcast. Eu fiz para ela 3 perguntas, me pergunta se ela respondeu. Não respondeu. Eu falei, tá vendo? A Bíblia é suficiente. Você fala que a Bíblia é suficiente, mas você precisa de muletas, entende? Muletas, guerras culturais, tudo, precisa de um tanto de coisa. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Eu falei com ela, eu te provo que a Bíblia é suficiente. Eu respondo isso aí sem falar disso. Aí ela falou assim, entende? Precisa de amadurecer para produzir. As feridas, né, que Tomé está experimentando ali, né, são um cumprimento dessas palavras mesmo, né? Quem me vê, vê ao Pai. Ele vê Deus em Jesus através das feridas. Irmãos, ele vê Deus, ó, o que Jesus está falando, quem me vê, vê ao Pai. Como que Tomé vê Deus em Jesus? Através das feridas. Ele vê feridas e ele fala assim, eu acabei de encontrar com Deus. Tem um episódio muito interessante, que é o do São Martinho. São Martinho foi um bispo do ano 300 e pouquinho depois de Cristo. E conta-se a história que o diabo chegou para São Martinho na fisionomia de Jesus. Olha que interessante, eu estou falando do século 3 depois de Cristo, né? Então, assim, as imagens de Cristo estavam muito mais palpável aos olhos deles, né? Estamos falando de 3 séculos. Aí, a história vai contar que o diabo chega para São Martinho com o aspecto de Jesus, chegando para ele, falando que é Jesus. Sabe o que São Martinho fala para ele? Deixa eu ver suas mãos, deixa eu ver se sua mão é ferida. Ele conhece a diferença entre o diabo e Jesus, porque o diabo se apresenta para ele sem as mãos feridas. Bonito isso, né? Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? De forma muito simples e clara. Agora não tão simples, né? Nós já estamos cavacando um textinho um pouquinho maior, né? Eu não acredito em fé sem feridas. Não acredito em fé sem feridas. Em uma igreja sem feridas. Em um Deus sem feridas. Somente um Deus ferido, através da nossa fé ferida, poderia curar um mundo ferido. Eu não acredito em um Deus sem feridas. Eu não acredito em uma igreja sem feridas. Eu não acredito em uma fé sem feridas. Somente um Deus com as mãos feridas poderia curar um mundo ferido. Quem acredita que o mundo está ferido e precisando de Deus? Como que a gente vai acreditar em uma fé sem ferida, em uma igreja sem ferida, em pessoas que dizem que não têm feridas? Tomé um exemplo de fé, irmãos. Ser uma pessoa de fé não significa livrar-se do fardo e de problemas angustiantes, de maneira nenhuma. Ser uma pessoa de fé, às vezes significa carregar essa cruz da dúvida mesmo. Essa cruz da dúvida que consiste, né, essas frases de efeito, né? A minha fé é inabalável, né? Felipe tem uma música dessa, né? Eu falei para ele isso uma vez.
Felipe, ele gravou um CD uma vez que chama Inabalável, né? Aí ele fala assim, a minha fé é inabalável. Aí eu falo assim, a minha fé é totalmente abalável. Falei com ele. O Lutero, irmãos, o Lutero fala assim, a minha fé é abalada todos os dias. Quem que é esse cara? Esse cara é um cara que está lutando contra ele mesmo o tempo todo, literalmente, né? Mas ele está falando, o que é isso? É a angústia de alguém que está amadurecendo, que está expandindo, né? Então, carregar essas ambiguidades, né? Esse é o fardo no ministério. Aqueles que não conseguem encontrar Cristo em âmbitos tradicionais, como às vezes, né, os oferecidos de forma normal, uma igreja, em sua pregação, seus serviços, ainda tem sempre a disposição de encontrar o Cristo em um mundo ferido, em pessoas que às vezes foram feridas, mas que as minhas feridas sejam poder para curar. Você já ouviu isso, não já? Que as minhas feridas sejam poder para curar. As nossas feridas, irmãos, a minha ferida, a sua ferida, ela vai ser poder de Deus para curar outras pessoas. Não acredito em um Deus sem feridas, em uma igreja sem feridas, em uma fé sem feridas. Para curar um mundo ferido, só um Deus ferido. Ele sabe o que ele precisa. Vamos ficar de pé para a gente orar? Tomé tem muito a nos ensinar, irmãos. Tomé tem muito a nos ensinar. Você não precisa ser perfeito para servir a Deus. Deus escolhe os imperfeitos. Mesmo você sendo um pessimista, escolha acreditar em Jesus. Mesmo nos momentos da dúvida, mesmo quando não entendemos, nós continuamos crendo. Curve a sua cabeça, ore ao seu Deus, pede-se a Ele para que a sua fé, ela seja aperfeiçoada, para que a sua fé seja uma fé madura, sabe? Uma fé madura, irmãos, uma fé não infantil, é uma fé que foi forjada, e é esse o desejo do meu coração. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque nós fizemos aqui juntos o caminho da Páscoa, o caminho da paixão de Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, porque isso nos ajudou muito, Deus, a entender o caminho do seu sofrimento, Pai. Obrigado porque este caminho, Deus, é aquilo que traz sentido e significado para a nossa vida. Essa memória é o que traz sentido e significado para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que a gente consiga ser testemunhas vivas, reais, desse Cristo crucificado, ó Pai. E que mesmo em meio às incertezas, que mesmo em meio aos nossos pessimismos, às nossas dificuldades, ó Pai, o Senhor seja a luz que brilha, o Senhor seja a mão estendida, onde nós vamos tocar, Deus, tocar nas suas feridas, e parar de relacionarmos com Deus homem, e agora relacionarmos com esse Deus que transcendeu, que venceu a morte, que ressuscitou, Deus. Aguardamos a vinda desse Deus, Pai. Nós aguardamos a vida do Senhor. Mas enquanto estamos aqui, Deus, nos dê capacidade suficiente, Pai, suficiente para vencermos nós mesmos, os nossos pessimismos, as nossas dificuldades, as nossas ambiguidades, para que a gente testemunhe o Cristo crucificado, Deus. Eu te entrego cada um que entrou aqui nessa noite, e peço ao Senhor, que essa memória, Deus, que nós tratamos aqui nessas 3 semanas, que essa memória traga sentido e significado para a vida de cada um. Que essa memória, Deus,
a memória da Páscoa, a memória da ressurreição, a memória de ser testemunha do Senhor, traga sentido, significado para a nossa vida. Nós queremos viver uma vida com propósito de verdade, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.